Oi, como você está? Olá, Oi, Chris Traeger. este é o Ben. Olá, senhores. Ron Swanson. Ron Swanson. Essa foi a primeira vez que Leslie Knope e Ron Swanson conheceram Chris Traeger e Ben Wyatt, auditores enviados para cortar o orçamento do governo de Pawnee, Indiana. O que exatamente vocês vão cortar? E quanto disso, posso assistir enquanto como torresmo? Do ponto de vista narrativo, a dupla entrou para agitar a série, que parecia condenada após a primeira temporada mal recebida. Felizmente, Chris e Ben chegaram e salvaram Parks and Rec do cancelamento precoce. Lá em 2007, The Office estava no auge, recebendo elogios e indicações a prêmios que merecia ganhar. Para aproveitar esse sucesso, o co-presidente de entretenimento da NBC, Ben Silverman, pediu ao criador Greg Daniels para repetir o sucesso e criar uma série derivada. Daniels estava cético, mas a emissora insistiu. Ele contou com a ajuda do roteirista de The Office, Michael Schur, para criar uma nova série. Após considerar várias opções, decidiram não fazer um spin-off direto, mas sim uma série paralela sobre a burocracia do governo local. Inicialmente, pensaram em um funcionário humilhado tentando retomar a carreira, mas com Amy Poehler no elenco como Leslie Knope, optaram por uma funcionária pública muito entusiasmada no departamento de parques e recreação de uma cidade pequena. O programa foi produzido às pressas para estrear na segunda metade da temporada de primavera, começando com apenas 6 episódios, o que pode explicar, mesmo com um elenco impressionante, Parks and Recreation estreou na NBC em abril de 2009, com recepção fria. Críticos e público acharam a série muito parecida com The Office, já que usava descaradamente o formato de falso documentário da predecessora. É fácil entender o motivo. Muitos achavam que Leslie Knope era rígida e desajeitada, como Michael Scott, de Steve Carell, e que o tom da série era maldoso. Ei, senhora do parque, você é péssima. Ouviu isso? Me chame de Senhora do Parque. Além disso, Rashida Jones foi escolhida como personagem principal nos 2 programas. E. Perkins. Andy Dwyer, de Chris Pratt, e Tom Haverford, de Aziz Ansari, foram elogiados, e os críticos aprovaram a premissa da série. No entanto, apesar da boa audiência inicial, cada episódio seguinte teve menos público. Ao final da primeira temporada, havia uma possibilidade real de a série ser cancelada. Então, quando a emissora aprovou outra temporada, todos sabiam que o programa precisaria de algo para mudar substancialmente a dinâmica. Ou, nesse caso, de 2 coisas. Ben Wyatt, interpretado por Adam Scott, de Party Down, e seu chefe Chris Traeger, interpretado por Rob Lowe, de The West Wing, estreou na segunda temporada, episódio 23, O Plano Mestre, e logo desconcerta Ron e Leslie com seu comportamento estranho. Eles formam uma dupla de auditores itinerantes, com uma dinâmica de policial bom e mau. Ben? Teve um grande show? Agora não tem mais. Não tem nada que a gente possa fazer sobre isso? Não, não tem. Que pena! Chris é extrovertido, carismático e incansavelmente positivo, enquanto Ben é um pragmático sério, cujo trabalho é basicamente dar más notícias. Você não é tão legal quanto o outro cara. Eu não me importo. Introduzidos no centro de uma história que ameaçava a existência do departamento de parques, Ben e Chris inicialmente pareciam antagonistas temporários, que voltariam de onde vieram quando sua utilidade para a trama terminasse. Mas enquanto Chris foi originalmente planejado para aparecer em apenas 8 episódios, Ben sempre foi pensado para ficar e virar integrante fixo do elenco. Na verdade, Ele foi crucial para resolver um problema específico. Ao analisarem a primeira temporada, os produtores concluíram que a personalidade da Leslie deveria mudar, inspirados por uma piada que Poehler improvisou no set durante a primeira temporada. Eu meio que sinto que já faço parte do clube do Bolinha. Quer dizer, veja aquelas vadias limpando minha bagunça. Shore e os roteiristas perceberam que Leslie precisava ser mais divertida, mais solta e menos rígida. Shore depois refletiu que Poehler mudou o rumo da série com aquela frase, e como resultado, a personagem acabou sendo repensada como alguém mais inteligente, mais confiante e otimista. Mas para consolidar essa nova Leslie, era preciso mais do que mudar sua atitude. Era necessário resolver sua vida amorosa. Na primeira temporada, Leslie tinha uma paixão não correspondida por Mark Brendanawicz. Mark Brendanawicz. Fazer com que ela sofresse por ele.
Apesar do desinteresse dele, a fazia parecer fraca, o que não combinava com a nova personagem. Além disso, Mark era um personagem entediante, o que tornava a vida amorosa da Leslie igualmente sem graça. E, para deixar claro, não é culpa do Schneider. Os roteiristas nunca deram algo interessante para ele. Na segunda temporada, Mark se interessou por Joneses e Perkins. Leslie teve vários interesses amorosos frustrados. E no final, Ben apareceu. Ben era um ex-prefeito de uma cidade pequena que tentava reconstruir a vida em um cargo burocrático comum, depois de uma derrota pública humilhante. Se isso soa familiar, é porque Ben era, em muitos aspectos, o potencial protagonista que Daniels e Schur descartaram quando Poehler virou a estrela. O realismo duro dele entra em conflito com Wesley no início, mas ao mostrar seu lado nerd, gentil e compassivo, Ben vira amigo dela e depois formam um casal ideal com trigêmeos. Diferente dos interesses amorosos anteriores de Leslie, Ben faz essas pequenas coisas, apreciando-a como pessoa e apoiando sua carreira e paixões. Isso o torna um bom par para a versão mais confiante da personagem, alimentando sua personalidade sem ser rude ou condescendente. Chris também estava lá para resolver um problema específico. Ann Perkins. Competência não é engraçada. E Annie era inteligente, sensata e estável. Por isso, os roteiristas tinham dificuldade em arrancar risadas com ela. Isso significava que Jones geralmente era relegada ao papel de escada cômica para seus colegas de elenco. Como Schur relembrou mais tarde, os roteiristas acabaram decidindo que a maneira de tirar uma mulher como Annie do eixo e torná-la engraçada era colocá-la em um relacionamento com alguém como Chris Traeger. O plano original era fazer com que Chris terminasse com Annie e depois saísse da série, causando mudanças drásticas e supostamente engraçadas no comportamento dela. Mas isso foi antes de perceberem que Lowe e Jones tinham uma química incrível, ou que ele faria a performance cômica mais engraçada e boba da carreira. E. Perkins. Ei, Chris, tenho que ir para uma reunião com o Ron. Ótima ideia. Indo para a minha próxima reunião. Críticos e fãs adoraram o personagem, tornando Rob Lowe parte fixa do elenco. Na terceira temporada, os roteiristas seguiram usando Chris para desconcertar Anne e trazer seu lado engraçado, como Ben fazia com Wesley. Alguns espectadores e comentaristas consideraram o relacionamento deles um dos pontos mais interessantes da série. O otimismo e entusiasmo de Chris também se tornaram uma força para os outros personagens, motivando-os a buscar mudanças. Como administrador municipal, ele também foi antagonista em situações, como ao disciplinar Leslie e Ben por violarem a política de não namorar no trabalho. Após participação aclamada pela crítica, Chris sai na sexta temporada para morar em Michigan e ter um bebê com Anne. Ben, ao lado de Leslie, ganha destaque na política, tornando-se um dos focos da série. No processo, ele também mora com Andy e April Ludgate, vivida por Aubrey Plaza. Criou uma amizade duradoura com Andy e uma relação de irmão mais velho com April. Muitas sitcoms também trouxeram personagens novos e engraçados durante as temporadas. Mas a questão é que Ben e Chris não eram apenas personagens engraçados. Graças a um elenco incrível e uma escrita brilhante, Ben e Chris mudaram imediatamente a energia de todos os personagens com quem interagiram ao longo da série e fizeram com que todos se tornassem pessoas melhores e mais engraçadas. A transformação deles em personagens centrais enriqueceu a série e foi essencial para liberar seu potencial, tornando-a a sitcom querida que lembramos hoje. Tudo isso ocorreu porque os criadores de Parks and Recreation identificaram um problema e o resolveram rapidamente. Em tempos de serviços de streaming que cancelam séries no início, é um lembrete claro de que houve uma época em que as séries podiam aprender com seus erros e se desenvolver até se tornarem os programas que nos ajudam a evitar cair em um poço sem fundo de desespero. Mas antes de continuarmos com este vídeo, quero tirar um minuto para te contar sobre esse jogo incrível, Transformers Eternal War. Se você é fã de Transformers ou se curte jogos de estratégia, então você precisa fazer o pré-registro para Transformers Eternal War. Essa experiência mobile permite que você monte seu próprio esquadrão de 5 robôs Transformers, enquanto eles vivem uma nova história estelar escrita pelo lendário autor Simon Furman. Conheça a facção apocalíptica de robôs Chaos Legion, invocada pela entidade mais maligna imaginável. Unicron. Autobots e Decepticons devem se unir contra a Chaos Legion, e você lidera esse esforço, construindo instalações na Arca, coletando e aprimorando personagens com recursos. Mas certifique-se de montar a equipe certa. A sinergia das habilidades do seu esquadrão pode ser a diferença entre perder a batalha ou vencer a guerra. Transformers Eternal War é pura diversão para jogar em dezenas de modos de jogo criativos. Cada vez que você enfrentar um chefão, será surpreendido com mecânicas únicas, e você vai atacá-los com tudo que tem, usando armas e habilidades icônicas que todo fã vai reconhecer. E visualmente, bem, o jogo fala por
por si só. Transformers Eternal War apresenta belos visuais em 3D que você realmente precisa ver por si mesmo na sua própria tela. Clique no link na descrição para fazer o pré-registro em Transformers Eternal War. E depois, clique no botão de ativar. Assim, receba recompensas bônus, como os personagens jogáveis Jazz e Bumblebee, uma moldura de avatar exclusiva e uma placa de nome. Te vejo no campo de batalha, até que todos sejam um. Quero dizer, acho que ninguém no governo realmente se importa com isso. Querida, você se importa de fazer isso em outro lugar? Estou tentando assistir TV. Foi assim que Andy Dwyer começou em Parks and Rec. Uhul! Ei! Não acredito que estamos em Hogwarts. Não, isso é o Palácio de Buckingham. Foi assim que Andy Dwyer acabou em Parks and Rec. Eles são quase duas pessoas completamente diferentes. Como Parks and Rec transformou um dos personagens mais antipáticos em um papel que faria Chris Pratt se tornar famoso, essa pergunta é um pouco complexa de responder. Durante a produção de Parks and Rec, Chris Pratt era relativamente desconhecido, tendo apenas papéis coadjuvantes, como em O Procurado e uma breve participação em Garota Infernal. O papel dele como Andy Dwyer em Parks and Rec não era planejado para passar da primeira temporada da série. Ele é acreditado como ator convidado em toda a temporada. O público achou o personagem Andy Dwyer muito antipático na primeira temporada. Como esse perdedor egoísta e preguiçoso virou um protagonista romântico que o público apoiava, e por que isso funcionava afinal? Andy Dwyer foi criado quase como antagonista de Ann Perkins, vivida por Rashida Jones, na primeira temporada de Parks and Rec. A função do Andy Dwyer como personagem era basicamente dar ao público alguém para odiar, servindo de contraponto ao relacionamento nascente de Ann com Mark ao longo da temporada. Andy Dwyer inicia sua trajetória praticamente como um parasita, aproveitando-se da boa vontade de Ann. Assim, quando Ann passa a flertar de maneira brincalhona com Mark, você realmente torce para que ela largue o Andy. Andy é, no fundo, um babaca. Ele certamente não foi criado para ser amado, e isso funciona bem para avançar e desenvolver o personagem da Ann ao longo daquela temporada, até o momento em que o Ann finalmente termina com o Andy no final da temporada. E vemos uma conclusão desse tipo de arco inicial de desenvolvimento. Ela encontra força dentro de si mesma para largar um perdedor emocionalmente manipulador e um tanto abusivo, e acaba desenvolvendo uma conexão romântica com alguém muito mais adequado à suas necessidades. Esse momento, esse conjunto de ações, é para onde toda a temporada estava caminhando. E esse momento não é revolucionário. Certamente não é o melhor desenvolvimento de personagem já mostrado na tela. Mas ainda é um bom momento para Ann. O término com Andy poderia, e talvez devesse, ter encerrado a participação dele na trama de Parks and Rec. Seria mais simples retirar o personagem e seguir com a história. Talvez ele voltasse como convidado mais algumas vezes ao longo das temporadas, mas isso não ocorreu. É sabido que roteiristas e produtores de Parks and Rec gostavam tanto de Andy Dwyer que o tornaram fixo na série, mas do ponto de vista do personagem e da escrita, isso não foi um processo fácil. Engraçado que algo muito parecido aconteceu em The Office com Andy Bernard. Apenas uma coincidência estranha, mas obstáculos semelhantes a superar. Andy Dwyer, até então, era escrito quase sem qualidades redentoras. Um preguiçoso que manipula emocionalmente sua parceira de forma quase problemática. Então, sem um artifício, Andy Dwyer tinha poucos motivos para aparecer. Os roteiristas tentaram, no roteiro, o equivalente à força bruta para fazer o personagem funcionar. Na verdade, eles quase o deixaram mais antipático ao transformá-lo em um perseguidor estranho, morando em uma barraca num buraco fora da casa de Ann, onde pode interferir na vida dela quando quiser. Todo dia, eu sutilmente vou corroendo o relacionamento deles, enfraquecendo-o pouco a pouco. Isso basicamente amplifica tudo em Andy Dwyer, que já o tornava um vilão desde o começo, e leva isso ao extremo, criando o que alguns chamam de personagem punitivo no roteiro. Uma pessoa, no papel e eventualmente na tela, criada simplesmente para punir e agir como retribuição kármica. Geralmente, esse personagem serve para agravar a situação, não sendo o obstáculo inicial, mas aparecendo para atacar quem já está em desvantagem. Para deixar o retorno, quando ocorre, ainda mais dramático e empolgante. Uau! Regra dos 5 segundos. Não. No entanto, neste caso, ter Andy morando no quintal dela, monitorando cada movimento seu, tira o personagem Andy do campo do idiota engraçado e o coloca no campo do quase psicótico.
Andy Dwyer não funcionava no papel nem na tela após o término com Anne. Parecia a versão esquisita do Oscar o rabugento em Parks and Rec. Até que Leslie Knope jogou terra na cabeça dele e ele foi para o hospital na segunda temporada. No entanto, é nesse momento que o personagem Andy Dwyer começa a mudar. A decisão de preencher o buraco foi uma abordagem sutil para resolver um problema ainda mais delicado. Foi uma mensagem tanto figurativa quanto literal. Isso eliminou o domínio de Andy sobre a personagem Anne ao tirá-lo da vida dela. Foi o golpe final no personagem Andy e marcou uma mudança em como a série passaria a operar em seu modus operandi daqui pra frente. E tudo isso foi visual, tudo foi representado de forma clara. Do ponto de vista literal, a decisão de fazer o Departamento de Parques e Recreação ser responsável por ferir Andy no processo ajuda o público a sentir simpatia pelo personagem dele. A simpatia é ainda mais intensificada com a introdução desses advogados monstruosos que ficam puxando Leslie e Andy para diferentes direções. Eles vão ainda mais longe neste episódio ao fazer Andy recusar um acordo de $100 mil, o que adiciona um pouco de altruísmo e abnegação na construção desse personagem. Na verdade, ao final do episódio, nós realmente nos importamos com o que está acontecendo com Andy. Você sempre adiou esse buraco! Se Andy foi criado como uma espécie de variável de punição nos roteiros, tudo o que parece ter sido necessário foi inverter esses papéis, assim como Andy Bernard e seu momento de controle de raiva em The Office. Você pode perceber que algumas realidades do roteiro parecem se repetir em situações semelhantes. Com um público agora mais receptivo e relativamente simpático ao Andy, os roteiristas conseguiram, de forma eficaz, fazer uma transição lenta dele para um papel mais permanente na série, fazendo com que Leslie lhe oferecesse um emprego engraxando os sapatos na prefeitura de Pawnee. É durante o tempo dele lá que Andy começa a desenvolver seu relacionamento romântico com April e consolidar sua presença. Os problemas com Andy não terminaram aí. Ainda havia muita reconciliação a ser feita com os comportamentos passados do personagem. Os roteiristas fizeram um ótimo trabalho ao trazer consequências para o personagem, permitindo seu crescimento e redenção. Ele ainda sente algo por Anne, o que dificulta seu relacionamento com April, e os dois vivem esse vai-não vai por um tempo. Mas eles fazem tão bem essas coisas que, ao fim da segunda temporada, Andy, que era um personagem criado para apoiar o protagonista romântico planejado, Mark, acaba se tornando um protagonista romântico muito mais carismático do que Mark jamais poderia ter sido. Como dissemos em um vídeo anterior, Andy Dwyer se tornar um protagonista romântico tão marcante foi um dos fatores que levaram Mark a ser efetivamente retirado da série. O que é uma grande dose de ironia do roteiro. Andy só chega a esse ponto ao longo do restante da segunda temporada, o que já mostra a qualidade da série, por reverterem a situação tão rápido mesmo no início. Andy foi um acidente feliz, essencial para Chris Pratt virar um dos maiores de Hollywood. Alguns personagens conquistam roteiristas, que acabam se apaixonando por eles. E quando um roteirista se apaixona pelo personagem, ele começa a escrever esse personagem com carinho. E quando a escrita passa a vir desse afeto, o público percebe isso. O personagem geralmente permanece e melhora o programa, como aconteceu com Fonzie em Dias Felizes, ou Steve Urkel, que dominou Family Matters e quase transformou a sitcom em uma comédia de ficção científica. No caso de Parks and Rec, que basicamente seguia o mesmo caminho de The Office, os roteiristas viram a oportunidade de se desviar de uma trajetória de sucesso comprovado e apostar em um personagem que precisava de muito desenvolvimento. Ou pelo menos é o que parece, mas foi o mesmo processo visto naquele programa. E eu não quero generalizar esse ponto aqui e também não quero encerrar esse vídeo com algum clichê de Pinterest sobre roteiristas precisarem se adaptar, porque na verdade não acho que isso seja o mais importante aqui. O que eu acho realmente mais interessante é a tendência de Hollywood de se apaixonar pelo vilão. E não estou falando do público, estou falando dos próprios roteiristas. Não quero ficar fazendo psicanálise sobre o motivo disso, mas o que quero destacar é que escrever um vilão nem sempre significa que você está escrevendo um vilão de verdade. Significa que você está escrevendo um personagem com falhas que se manifestam de forma um pouco diferente do que deveriam. Mas isso não significa que você deve dar menos atenção a eles do que aos personagens que você quer que superem esse vilão. Mark Brandon Danowitz. Mark Marquis deveria ser, bem, basicamente o Jim Halper de Pawnee, Indiana. Qual o seu nome, senhor? Sou Bill Buttliger. Sério? Esse é o seu nome de verdade? Durante sua participação de 30 episódios em Parks and Rec, o personagem dele foi apresentado como uma espécie de mulherengo ferido e reformado, que era o contraponto à personagem Leslie Knope. Ele teve envolvimento romântico tanto com ela quanto com a personagem Ann Perkins. Conforme a série avançava, o personagem dele parecia ter cada vez menos coisas para fazer. Depois de sua queda no buraco, ele parecia surgir como um personagem completamente diferente e já não parecia mais se encaixar no universo de Parks and Rec.
Ao longo da segunda temporada, o personagem Mark foi reduzido a cerca de 2 ou 3 falas por episódio. $1000. E ficou claro que o personagem estava sendo deixado de lado. Bem, dizer que Mark foi deixado de lado é pouco. Após sua última aparição no fim da segunda temporada, ele é totalmente esquecido, como se tivesse sumido no programa de proteção à testemunha. Na cena do episódio Surpresa de Halloween da quinta temporada, Anne mostra suas caixas dos namorados. O nome de Mark não é mencionado. Então, por que Mark foi demitido de Parks and Recreation? Essa história mostra como o personagem foi destinado ao fracasso desde o início. Para entender, é preciso analisar o programa que inspirou Parks and Recreation, The Office. Quando a primeira temporada foi ao ar, The Office estava no fim da quinta temporada, com audiência de 7 a 8 milhões por episódio. Greg Daniels e Michael Schur, criadores de Parks and Recreation, usaram The Office como modelo de sucesso e aplicaram as mesmas técnicas usadas na criação de The Office para desenvolver um novo programa deles. Se você lembra da primeira temporada de The Office, o programa foi construído em torno da tensão e da leve animosidade entre os personagens. Essa era a essência dele. Bem, a primeira temporada de Parks and Recreation não é muito diferente disso. Existe uma tensão pré-existente e quase uma energia negativa entre os personagens do programa, e é nesse ambiente que o personagem Mark realmente se destaca. Mark é a voz da razão nos caóticos escritórios de Pawnee, Indiana, servindo como equilíbrio para os personagens principais. Ele já teve um envolvimento sexual com Leslie Knope e sente interesse por Ann Perkins. Funciona quase como um triângulo amoroso, criando tensão entre os personagens durante os episódios, que normalmente teriam foco único nesses interesses românticos. O personagem dele também é capaz de fazer com que alguns dos personagens mais inflexíveis, como Ron Swanson, sejam um pouco mais flexíveis em seus modos. Mark também facilita o desenvolvimento de muitos pontos principais da trama que impulsionam toda a primeira temporada. No entanto, a necessidade do personagem dele vai desaparecendo aos poucos conforme a série avança. Relações mais concretas são formadas dentro do elenco de apoio. Os personagens buscam novas formas de colaborar entre si em cada episódio sem a ajuda de Mark. Como público, passamos a não gostar de Mark devido à maneira como ele resolve certos problemas. Ele fica entre um protagonista romântico e um cara desagradável, quase um anti-herói. O personagem de Jim Halpert se destaca nisso, enquanto Mark falha. Jim não é visto ficando com várias mulheres ou dando em cima delas bêbado. Como espectadores, confiamos em Jim nas primeiras temporadas. Já Mark é tão falho que se torna problemático. Não torcemos por ele, o que dificulta criá-lo como protagonista romântico. Ele nunca faz nada bom o bastante para torcermos por ele e nunca faz nada mesmo, ruim o suficiente para justificar um arco de redenção. Quando chega a segunda temporada, não há muito que Mark possa fazer. Na verdade, ele foi colocado em uma posição tão mediana que sua existência acaba sendo desnecessária de certa forma. Ele é apenas esse tipo de cara comum e sem graça em um grupo de personagens extremamente distintos e excêntricos. Na verdade, Paul Schneider já declarou publicamente que estava confuso sobre o personagem nessa época, dizendo que até ele mesmo ficava perdido com a falta de coisas para seu personagem fazer, o que tornava difícil para ele atuar. Além disso, o foco romântico da série estava mudando de Mark e Anne para o novo relacionamento entre Andy e April, levando ao segundo fator da queda desse personagem, Andy Dwyer. No início, Andy é claramente o personagem mais repreensível da série. Ele é um sujeito preguiçoso e irresponsável, o típico adulto infantil, que faz o Mark parecer um verdadeiro bom partido em comparação. E ele foi inicialmente criado para ser um personagem de passagem, aparecendo apenas durante o arco do término com Anne, ou seja, uma participação e pronto. Mas os roteiristas e a equipe gostaram tanto de ter Chris Pratt no set, o personagem fez tanto sucesso que encontraram uma forma de mantê-lo na série. Andy e April eventualmente começam um romance, retratado de forma tão honesta que é impossível não se apaixonar por eles e pelo arco, mudando a série. A química sutil continua crescendo entre Chris Pratt e Aubrey Plaza, e isso acaba ofuscando completamente o relacionamento entre Anne e Mark. Então agora temos esse personagem, o Mark, que também não está mais acrescentando nada romanticamente. Ele realmente não está causando impacto com seus relacionamentos, e nesse ponto também não está acrescentando nada à narrativa ou à trama. Parece que hoje à noite estou sobrando entre o pessoal do departamento de parques. A chegada de Adam Scott, Ben Wyatt e Rob Lowe na segunda temporada praticamente marcou o fim de Mark, pois ambos têm personagens mais fortes com motivações claras e escrita concisa, além de serem protagonistas românticos superiores. Chris e Anne têm uma relação mais saudável e interessante que Anne e Mark, principalmente pelo otimismo que Chris traz à série. Dieta, exercícios, suplementos e positividade. Cientistas creem que já nasceu o primeiro humano que viverá 150 anos. Eu acredito que sou esse ser humano. Ben Wyatt e Leslie Knope formam um ótimo casal, e seu relacionamento vira o centro da série. Até o relacionamento de Ron Swanson com Tammy é mais interessante que qualquer um do Mark, devido à forma como foi escrito. No final da segunda temporada,
Ele virou o blockbuster video dos personagens de Parks and Rec. Já foi querido, mas opções melhores o deixaram obsoleto. Curiosamente, nos bastidores tudo era amigável, e Schneider reconheceu que seu personagem não tinha mais espaço. Sherman disse que o personagem possivelmente retornaria ao seriado, mas isso também não ocorreu. Após a saída discreta de Mark no fim da segunda temporada, ele praticamente desapareceu. A única prova da presença dele no seriado é uma pintura boba que ele fez no escritório do Ron Swanson até a sexta temporada. Depois, Mark some totalmente. Seu sumiço parece intencional e pessoal, apesar das declarações públicas negando isso. Em 2010, Mike Schur disse ao LA Times que planejava trazer Mark de volta à série quando a agenda permitisse e os roteiros exigissem, mas isso nunca aconteceu. Já Paul Schneider contou ao Screen Crush que não tinha interesse em retornar, mas que ele nunca foi contatado sobre retornar. Acho que algumas coisas simplesmente nunca vão fazer sentido. A demissão do Mark é uma lição sobre desenvolvimento de personagem, mas também sobre como mudanças no elenco e na narrativa, que aparentemente não têm relação com os personagens, podem ter um efeito enorme em como eles evoluem. E também como isso pode fazer os personagens apenas ocupar espaço e tempo do espectador. Não adianta criar protagonistas românticos unidimensionais. É preciso desafiar os personagens e mostrar ao público que seus sentimentos também devem ser questionados. Isso mantém o personagem interessante. No caso do Mark, ele não era desafiador o bastante. A saída dele da série foi absolutamente necessária, pois ele estava adicionando muito peso morto a tramas que acabaram crescendo e florescendo em sua ausência. E embora alguns fãs tenham ficado tristes com sua partida, foi a decisão certa para Parks and Rec. Às vezes, essa é a melhor decisão para sua arte ou processo criativo. Quando algo não funciona, é melhor deixar o seu próprio Mark ir embora. Meu Deus! Mike, você está bem? Bom, pessoal, é isso para o episódio de hoje do Nerdsologics. Se você gostou do vídeo, como sempre, aperte o botão de curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. E na sua tela agora devem estar aparecendo mais 2 episódios do Nerdsologics. Então é isso, clique em qualquer um deles, fique por aqui e espero ver vocês no próximo vídeo.